vou gravar um vídeo rapidinho para vocês aqui, meninos e meninas, sobre um tema muito interessante que são os pressupostos e os subentendidos. O que que é isso, né? O que que é pressuposto, o que é subentendido? Porque na comunicação diária, aquilo que a gente escreve ou aquilo que a gente diz é apenas a ponta do iceberg, de uma linguagem por trás dessas palavras explícitas. O que a gente fala esconde um oceano de ideias por baixo. E é isso que nós vamos estudar hoje. A importância do pressuposto e a importância do subentendido. Porque sem isso, nós não somos leitores nem escritores competentes, né? Então, conceitos básicos. O que é um pressuposto? O pressuposto ele é uma informação implícita que é logicamente derivada de uma pista linguística. O que é isso? Uma palavra ou uma expressão que estará presente na frase. O pressuposto, ele deixa uma marca na frase. Escreve isso aqui. O pressuposto é uma verdade que não pode ser negada. Por que ele não pode ser negada? Porque ele foi escrito, porque ele foi dito. Se eu negar, fica absurdo. Então essa é a primeira diferença. O pressuposto não pode ser negado. E quais são as outras características de um pressuposto? Anota aí, isso vai cair na sua prova da escola, isso vai cair no seu concurso. Pressuposto, ele tem marca linguística. Como que é uma marca linguística? Vai existir uma palavra específica na frase que vai ativar esse sentido oculto. Ele é indiscutível, porque o emissor, aquele que escreve ou aquele que fala, ele assume essa informação como um fato prévio e incontestável. É de responsabilidade do emissor, do emissor escrever ou falar. Quem fala ou quem escreve vai deixar essa pista no texto. E isso é intencional para construir o seu argumento, beleza? Então, primeira diferença entre pressuposto e subentendido. Pressuposto vai estar no texto. E o pressuposto ele vai ser ativado por gatilhos linguísticos. Que gatilhos? Verbos que indicam mudança de estado, como deixar de, começar, passar a. Preste atenção nessa frase. Pedro deixou de fumar. Se eu digo que Pedro deixou de fumar, o que você entende? Está pressuposto o quê? Pedro deixou de fumar. Olha o verbo deixar de. Se eu digo que Pedro deixou de fumar, significa que Pedro fumava antes. Então, esse verbo deixar mais a preposição, ele exige um fato anterior. Que fato anterior? Pedro fumava. Então, verbos funcionam como gatilhos dos pressupostos. O que mais funciona como gatilho de pressupostos? Os advérbios. Anota, verbo, advérbio de tempo ou de aspecto, o já, ainda, o agora. Presta bem atenção. Se eu te disser assim, a Ana ainda não chegou. E aí? Alguém? O que está pressuposto? Está pressuposto que a gente espera que a Ana chegue. O advérbio ainda vai projetar em mim essa expectativa. Se eu disser a Ana ainda não chegou, significa que eu espero que a Ana chegue. Esse significa é o pressuposto. Mais outro gatilho. Verbo, advérbio, agora palavras limitativas ou exclusivas, aquelas que a gente conhece de questões. Só, apenas, unicamente. Olha esse exemplo prático aqui de um pressuposto. Escute a seguinte frase. Só os alunos do 10º ano foram ao passeio. Olha esse exemplo. Só os alunos do 10º ano foram ao passeio. O que está pressuposto nessa frase? Que os alunos dos outros anos não foram. Só os do 10º ano. É ou não é? A palavra só, ela vai limitar a ação. Só os alunos do 10º ano foram ao passeio. Está pressuposto que os outros alunos não foram. Só o 10º ano. Beleza? Verbos, advérbios, palavras limitativas e agora, por último, os adjetivos. Olha esse exemplo. Presta atenção nesse exemplo. A competente diretora resolveu o problema. E aí, o que está pressuposto? Está pressuposto o quê? Que existem outras diretoras que podem não ser competentes, porque aquela resolveu o problema. Aquela é competente.
não as outras. Beleza? Então, gatilhos ativadores de pressuposto. Anota aí no seu caderno. Verbos que indicam mudança de estado, advérbios de tempo ou de aspecto, palavras limitativas ou exclusivas e adjetivos e termos modificadores. É isso. Beleza? Falamos sobre pressuposto. Agora vamos falar sobre subentendido. Que palavra que é essa? Subentendido significa uma insinuação. O subentendido vai depender do contexto para você entender. Ele não vai estar marcado na frase, não vai estar marcado na escrita, ele vai ser subentendido. Você vai ter que interpretar, vai ter que compreender a informação. Então, o subentendido, anota, o subentendido é uma informação implícita que vai depender única e exclusivamente do comunicativo, da pragmática. Se você não é da área da linguística, das letras, não precisa decorar a palavra pragmática, que significa aquilo que está lá implícito. Não é o que é dito. O que é dito é semântica. O que está escondido é pragmático. Mas não precisa saber disso. Deixa isso para o professor de português. Ó, no subentendido, não existem marcas na estrutura gramatical ali da frase que comprovem a informação direta. Muito teórico, a hora que eu der exemplo, você vai entender certinho o que a gente está falando. Beleza? Olha as características do subentendido. No subentendido, não tem marca linguística. A frase isolada, ela não carrega esse significado. O subentendido eu posso negar. O pressuposto eu não posso negar. O subentendido eu posso negar. Ele é negável. E o subentendido, o responsável por ele é o emissor. O emissor ele pode negar a intenção se for confrontado. Como que ele nega? Opa, eu não quis dizer isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ó, o chefe chegou na sala de trabalho às 17 horas e 45 minutos. Escala 6 por 1 rolando. E o chefe chegou lá para a equipe e falou assim: finalzinho da tarde. O relatório final da empresa deve ser enviado amanhã, logo após as 8 da manhã. O que está explícito aí? O prazo de entrega do documento é às 8 da manhã. E o que ficou subentendido ali? Que vocês vão ter que fazer hora extra para acabar. Vão ter que trabalhar até depois do horário do expediente para poder entregar esse relatório amanhã. O chefe não. O chefe só falou assim: o relatório final da empresa tem que ser enviado amanhã às 8 horas. E agora? Se você vai para casa às 18, dorme, descansa, o que ficou subentendido aí? Que os funcionários terão que fazer hora extra. Mas se você for cobrar o chefe, ô chefe, você me mandou fazer hora extra. Não, não, não. Eu não mandei. Eu não mandei. Eu só disse que o relatório precisaria ser entregue às 8 horas da manhã do outro dia. Ele está negando porque a informação de que precisaria fazer hora extra ficou subentendida. Não está na fala dele. O que está na fala do chefe? Que o relatório terá que ser entregue às 8 horas da manhã. Não é isso? Isso que ele falou. Como você vai fazer é problema seu. Então, se você for, por exemplo, olha como isso é importante. Se você for na justiça, olha, o chefe está mandando a gente fazer hora extra, ficar até tarde para entregar um relatório. A primeira coisa que ele vai fazer para a defesa dele é: opa, eu não falei nada disso. Eu só falei que precisaria ser entregue às 8 da manhã. Era quase 18 horas, mas eu falei isso. Não mandei ninguém ficar depois. Beleza? Olha como fica fácil entender, né? O subentendido está no campo das ideias. Depende de quem interpreta. O pressuposto depende de quem escreve. Então, se a gente for fazer uma comparação, ó, grava isso. Presença no texto. O pressuposto ele é visível através de palavras ativadoras, que nós falamos aqui, aquelas 5 palavras. O pressuposto está no texto, deixa a pista. O subentendido é invisível na gramática. Depende inteiramente do contexto. Lembra do chefe. Quando eu falar de subentendido, lembre-se do chefe. Possibilidade de negação. Qual que dá para negar? O pressuposto eu não posso negar. O subentendido é totalmente negável
por parte do emissor. Lembra do chefe que negou de ter mandado os funcionários fazerem hora extra. Ele só queria o relatório às 8 da manhã e estava quase ficando anoitecendo, ele queria o relatório para outro dia. Mas ele não mandou ninguém fazer hora extra quando processaram ele. Beleza? Então o subentendido pode ser negado por aquele que fala. E a responsabilidade? Isso é interessante também. A responsabilidade do pressuposto é do autor, é de quem escreve, de quem partilha aquele fato, de quem fala. No subentendido, não. A responsabilidade é de quem ouve, de quem lê, de quem interpreta. No pressuposto, a responsabilidade do chefe. Ele só é responsável por aquilo que ele fala. O subentendido é responsabilidade de quem ouve, dos funcionários. Lembrou? Beleza. Então, o pressuposto ele vai ter uma certeza absoluta. Nas questões de interpretação, você vai usar o subentendido. Nas questões de compreensão, você vai usar o pressuposto. Porque compreensão, ele quer o que está no texto. E o que está no texto? Pressuposto. O que está fora do texto, que precisa de interpretação de informações? Subentendido. Beleza? Vamos analisar um caso aqui? Deixa eu pensar no exemplo. Ó, felizmente, a taxa de desemprego diminuiu este mês. E aí? E aí? Ó, temos um advérbio, felizmente, que é uma palavra ativadora. Qual que é o pressuposto dessa frase? Felizmente, a taxa de desemprego diminuiu este mês. Qual que é o pressuposto? O pressuposto, o autor do texto considera a diminuição do desemprego algo positivo. Por quê? Porque o felizmente, ele fez juízo de valor. O que está subentendido aqui? Que o governo atual está fazendo um bom trabalho, dependendo do contexto político que a frase é dita. Beleza? Ficou claro? O próprio advérbio já dá um ponto de vista de quem fala. Uma segunda frase aqui. Está muito frio aqui dentro com essa janela aberta. O que está pressuposto? A janela está aberta e a temperatura dentro do espaço está baixa. Isso não foi dito, está pressuposto. Está muito frio aqui dentro com essa janela aberta. Pressuposto, a janela está aberta e a temperatura do espaço está baixa. E o que está subentendido aqui? Se fechar, fecha a janela, por favor. É ou não é? Se o problema é a janela aberta, fecha a janela. Esse é o subentendido. Fechou? Então, é um bate-papo bem tranquilo. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai fazer questões após esse vídeo. Vou mandar. Essa aqui é só a parte teórica, só um bate-papo para a gente compreender um pouco sobre pressuposto, subentendido. Não se esqueça, pressuposto depende de quem fala, tem marcas no texto. Subentendido depende de quem ouve, não tem marcas no texto. Depende de um contexto. Nós vamos resolver muitas questões sobre isso para você nunca mais errar, para você aprender a ler as entrelinhas, para você aprender a interpretar e compreender o texto de forma competente. Deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo. Estou falando aqui, me empolguei falando. 13 minutos já. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Cenário um pouco adaptado aqui, mas o que vale é a informação. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que logo mais, logo menos na verdade, a gente vai fazer uma aula sobre pressupostos subentendidos, respondendo questões para consolidar. Então, já salva esse vídeo, ativa o sininho, porque quando sair a aula com as questões, você estará preparado aqui para responder comigo. É isso? Até mais. Tchau, tchau.